Estamos aqui concluindo o nosso curso técnico em manutenção automotiva, a disciplina eletrônica, né? É a videoaula número 5. Aqui quem vos fala é o professor José Macena Dantas e vamos dar continuidade ao nosso curso. Então, a ementa é características, funcionamento, operações e aplicações de engenharia elétrica de diodos, transistores bipolares e transistor de efeito de campos. A aula de hoje nós vamos falar sobre transistor de efeito de campo. Então, os transistores de efeito de campo, de junção, chamado JFET, construção característica, curva característica, polarização e aplicações. Então, os transistores de efeito de campo, chamado também de metal óxido semicondutor. Esse termo está em inglês, ele é invertido, né? Então, é chamado de MOSFET. MOSFET ele tem dois tipos, o de depleção e o de intensificação. E as aplicações práticas. Então, nós vamos falar isso aqui durante essa videoaula. Então, os transistores de efeito de campo de junção, que é o JFET, ela é uma abreviação. Ó. JFET é Junction Field Effect Transistor, ou transistor de junção por efeito de campo. Então, a diferença entre um transistor de junção bipolar e um JFET está exatamente no controle aí. Um controla a tensão e outra a corrente. Então, o transistor de junção bipolar, ele é controlado por corrente. Por exemplo, I de B e C, que é em função de I de B. Tem um ganho, chamado ganho de corrente. Já o JFET é controlado por tensão. Por exemplo, VGS, uma função da corrente em função da tensão. Então, o ganho dele é chamado ganho de tensão. Então, vamos para a construção e características do JFET. Então, há dois tipos de JFETs. Um de canal N e um tipo canal P. Os JFETs têm três terminais. Tem o dreno, ou drain em inglês. Tem a fonte, source, S. São conectados pelo canal N. E a port, gate, letra G, é conectada ao material do tipo P. Então, a construção e características do JFET, um JFET de canal N. Você vê a figura aí. Embaixo tem fonte, que é o S. Lá em cima tem o dreno, letra D. E do lado esquerdo você tem a porta G. Tem uma região, que é aquela mesma região do semicondutor, que é chamada de região, certo? Que tem uma barreira no meio, né? São região, nesse caso aqui, vamos chamar de região de depleção. Então, a maior parte do material é do tipo N. Você pode ver aí, o canal N, esse canalzinho azul, é todo cheio de elétrons. Então, a maior parte do canal é do tipo N. O material do tipo N forma o canal entre os materiais do tipo P, pode ver que está entre o P, o N está entre os dois P, e possui dopagem inferior ao material do tipo P. Os materiais do tipo P estão conectados entre si e ao terminal chamado de porta, que é o gate, né? O G. Na ausência de potencial aplicado, o JFET possui duas junções, a P, N, não polarizadas. São duas regiões de depleção similares àquela do diodo. No JFET canal P, você vê a figura aí, está um pouco diferenciada daquela, ela mostra aí, eu tenho o dreno e a fonte. VDS é a tensão entre dreno e fonte. E a porta e o dreno, então tem um VGS, que é uma tensão aplicada entre a porta e a fonte. Nas características do JFET, nós temos aí um dreno, a porta e a fonte. O dreno é um terminal a partir do qual os portadores majoritários saem. A corrente no sentido convencional que entra é designada por ID. Veja a figura aí. E a tensão VDS é positiva, se o potencial ID é mais positivo que esse. A porta. Em ambos os lados do canal N, no caso do JFET canal N, são dispostas duas regiões fortemente dopadas por impurezas aceitadoras, material tipo P.
É aplicada uma tensão VGS para polarizar reversamento a junção PN entre as regiões de porta e fonte. E a característica do JFET para a fonte, terminal em que a corrente devida aos portadores majoritários, que são os elétrons, penetra no canal designado por IS. Aí você tem o símbolo do JFET nessa lâmina. O canal M, o canal N do N-MOS e o canal P do P-MOS, do semicondutor. Então, função, controlar a corrente elétrica que passa por ele. Você tem uma representação. Você está vendo que tem uma setinha aí, e essa seta aí, ela indica o sentido que vai passar a corrente. E D é função de VGS. Você vê que a corrente está descendo nessa figura. Então, no sentido da seta, né? De VGS. Considerando a característica ainda o VGS menor do que zero e o VDS menor do que zero, você tem esse comportamento desse gráfico aí, dessa figura. À medida que a VGS se torna mais negativa, a região de depressão ela aumenta. Então, quanto mais negativo VGS, maior a região de depressão. Então, ele vai encurtando, diminuindo ou estreitando aquele canal tipo N lá que você está vendo, no azulzinho, ele está estreitando. Você vai botando tensão e aumentando ela. O JFET de canal P, o JFET de canal P se comporta da mesma forma que o JFET de canal N. As diferenças são o quê? As polaridades de tensão e as direções das correntes são reversas, no sentido totalmente diferente um do outro. A região de operação do JFET é mostrada nessa figura aí. Nós temos IDSS, que é a tensão do dreno, né, de saturação, ou seja, quando o VDS estiver quase zero. E aí nós temos uma região para amplificação linear, que é usada em equipamentos aí, amplificadores. E tem o local dos valores de pinch-off, né, que é uma tensão lá, que é dada pelo fabricante, né. O PD é a potência, VDS e D. Então, a potência sempre tensão vezes corrente. Então, essa região para amplificação linear é uma das características do JFET. E transistor de efeito de campo, aí as principais relações para análise do JFET e sua comparação com o transistor, por exemplo, bipolar de junção, são apresentados aí. No JFET você tem aquela equação do segundo grau, ID igual a IDSS, 1 menos VGS ao quadrado sobre VP, que é a tensão de pinch-off. E o TJB, que é o transistor bipolar de junção, é uma corrente de coletor em função do ganho vezes a corrente da base. O ID do JFET é igual o do IDS, ou seja, o dreno com o da fonte. No TJB, né, o TBJ, equivale a uma corrente de coletor ser praticamente igual à corrente, ou aproximadamente a corrente do emissor, principalmente se o transistor tiver um alto ganho, ou seja, um beta maior do que 100, ou em torno de 100. O IC, o IG, por exemplo, no JFET, ele tende a zero, que é a corrente da porta, é aproximadamente zero. E no transistor bipolar de junção, é o VBE, que é a tensão base emissor, em torno de 0,7 volts. E aí tem uma representação gráfica das duas. Então, quais são as aplicações para encerrar a nossa aula? Você pode usar em buffer, por exemplo, aquele de impressora. Você manda uma informação e a impressora às vezes não imprime. Aquele ali está com buffer cheio, está saturado. Então ele vai sendo esvaziado aos poucos. Então ele satura também. Então use esses transistores. Amplificador de radiofrequência, em telecomunicações, por exemplo, as emissoras de TV, em rádio AM, FM, o pessoal está fazendo transmissão, usa também isso aí. Nos misturadores de equipamentos, na parte de telecomunicações, amplificador de alto ganho, por exemplo, em televisão, amplificador cascode também, em TV, em alto som, em chope, equipamentos de som, resistor variável de contenção, tem amplificador de baixa frequência, oscilador,
e circuito digital CMOS. Então, nós terminamos agora o JFET e vamos entrar no MOSFET. É a abreviação de Metal Oxide Semiconductor Field, né? Effect Transition, ou transistor de efeito de campo de óxido de metal semicondutor. O nome é grande, é bonito, são os equipamentos mais utilizados, né, recentemente. Uma fina película de óxido de metal isola a região de comporta, da região do canal que liga o dreno à fonte. É um tipo de transistor, é um componente usado como chave ou amplificador de sinais elétricos também. Aqui tem um MOSFET do tipo depressão e temos a figura aí colorida, bem detalhado. O amarelo do lado esquerdo é o metal, então tem o dreno ali acima dele, depois vem o óxido, que é o metal lá, aquela camadazinha verde, e o semicondutor é aquele lá, ou ele é P ou ele é N, né? Nós já estudamos isso na primeira aula. E tem também a fonte lá embaixo, que é o source. E aí é um FET com canal N. E tem a simbologia dele logo ao lado. O dreno fica em cima, o gate, que é a porta, fica atrás, à esquerda, e embaixo fica o source, que é a fonte. Do lado direito a gente tem um JFET, ou um FET com canal P. Canal P. Então você vê da mesma forma. Resumindo ele, o semicondutor azul, o do lado direito, ele é do tipo N. Você também tem a porta amarelinha do lado esquerdo, o dreno lá em cima, já com a cor rosa, né, o roxo, e a fonte lá embaixo. E tem o símbolo dele saindo, você vê que ele está saindo lá para o dreno, o sinal da seta. O MOSFET tipo depressão tem os dois símbolos aí para representar, do canal N e canal P. O canal N, ele mostra aí na figura do lado esquerdo e mostra do lado direito o canal tipo P. Esse aí é um MOSFET do tipo depressão e os símbolos estão mostrados aí para os dois. São parecidos, só que a seta é contrária. O canal N ela entra e o canal P ela sai. Aqui tem uma curva característica, ou dois gráficos aqui representando o MOSFET do tipo depressão do canal tipo P, né? Do canal P. Então ele mostra lá a figura do ID. Se você polariza, ele vai ter tensão, vai ter corrente e vai ter circulação de elétrons no circuito. O VGS dele, pode ver na setinha do lado direito, aquelas curvazinhas azuis, ele vai decrescendo. VGS negativo, né? Então, e depois ele vem baixando, ele vai ficando positivo. Tem o canal tipo P. O MOSFET, agora o N-MOSFET tipo depressão, com V menor do que zero, ele está mostrando o gráfico aí. Então, nesse gráfico aí, da direita, do lado esquerdo está mostrando somente o símbolo, ou se você for polarizar, na porta VGS ou VDS. Mas se você verificar aí, no lado direito do gráfico, aquela linha azul, aquela curva, do lado esquerdo, na tensão, você vê que tem o modo de depressão dele. E do lado direito é o modo enriquecimento. Então, tem dois tipos, modo depressão e modo enriquecimento. O MOSFET do tipo intensificação, uns chamam-se também de tipo enriquecimento. Então, tem o símbolo dele aí, você vê que ele é partido, né? Tem um cortezinho, é parecido com o outro lá do tipo depressão. Só que esse cortezinho, esse corte aí, como fosse pontilhado, representa exatamente a intensificação do componente, chamado de tipo intensificação e enriquecimento. E para encerrar a nossa aula, nós vamos falar das aplicações práticas do MOSFET. Uma das aplicações mais comuns para os MOSFET é no circuito tipo CMOS. Porém, também há outros, como resistência controlada por tensão, circuitos de comutação de potência
e misturadores de frequência. Eu agradeço a oportunidade, vocês terem ficado conosco aqui nesse período, né, cursando a disciplina eletrônica 1. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, tenham bons estudos e que nos aguarde, que nos encontraremos dentro em breve. Um abraço.